O discurso do presidente Lula na ONU foi repleto de generalidades e com escassez absoluta de pontos essenciais. Falou que nós temos que procurar a paz no mundo, mas que a guerra da Ucrânia e da Rússia tem que terminar, mas na verdade o que acontece é que a proposta dele é deixar a Rússia com a possibilidade de ficar com aquilo que conquistou do território ucraniano. Então não é uma paz, é uma rendição. Por outro lado, atacou Israel sem, evidentemente, fazer críticas maiores a Hamas e Hezbollah, que são grupos terroristas que provocaram esta reação de Israel. Silêncio absoluto sobre a Venezuela, silêncio absoluto sobre Cuba, sobre a violação de direitos humanos que existe nesses países. Em relação à Venezuela, é escandaloso, porque nós sabemos que ele perdeu. E fala em nós temos que respeitar a determinação dos povos. A determinação dos povos foi a vitória do candidato González por 3 vezes mais votos do que aqueles que teve o ditador Maduro. As atas em mãos, as cópias das atas em mão da oposição demonstram que com 80% dos votos a sua vitória era tão inexorável que se nos outros 20% todos os votos fossem do Maduro, ele continuaria perdendo a eleição. Silêncio absoluto sobre o seu amigo Maduro. Silêncio absoluto sobre os seus amigos de Cuba. Não critica a Rússia por ser um país invasor da Ucrânia. E fala em paz mundial, enfim, generalidade sem tocar o essencial. Por essa razão teve uma aceitação muito pequena. É de se lembrar que o movimento que ele tanto prestigia, o Movimento Sem Terra, hoje está unido a Maduro para, enfim, trabalharem juntos na Venezuela. É um movimento de invasão de terras, violação da Constituição, que agora demonstra o seu perfil a se unir a um Maduro, que é um ditador sangrento, que matou dezenas de pessoas como repressão por ter perdido a eleição e não querer que isto fosse admitido publicamente. Tenho a impressão que o presidente Lula, nas suas generalidades, na verdade, protegeu os seus amigos. Protegeu Maduro, não falando. Não criticou Putin pela invasão. Manteve o diálogo no sentido de ditaduras como a China e outras serem prestigiadas. Fala em direitos humanos, mas tem-se a impressão de que esse discurso da ONU, que não teve receptividade nenhuma, foi melancólico, de que maneira foi aceito nesse discurso por aqueles que estavam ouvindo, com críticas generalizadas. Milei teve um sucesso muito maior ao dizer aquilo que realmente está acontecendo. Imagine em Comitê de Direitos Humanos ter Cuba e a Venezuela, participantes do Comitê de Direitos Humanos. Venezuela, que faz uma repressão monumental àqueles que ganharam a eleição. Cuba, que é a mais antiga ditadura das Américas. Tenho a impressão que a diplomacia do Brasil, a partir desse discurso cheio de generalidades, sem nada de essencial, com proteção às ditaduras em que não fez sequer menção para não macular os seus amigos, Putin, Maduro. O Brasil está perdendo consideração mundial a não indicar que houve uma fraude monumental na Venezuela. Isso de falar em determinação dos povos, que determinação? Se os que ganharam a eleição não podem assumir. É uma sensação que eu tenho de que nós podemos ter um discurso que representasse de um estadista. Foi um discurso melancólico, um discurso em que o Brasil sempre abre todas as sessões da ONU, desde a criação da ONU, em função do grande papel que um brasileiro, Oswaldo Aranha, teve na criação do organismo. É um privilégio do Brasil de ser o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU. Mas, infelizmente, tivemos esse pífio
discurso do presidente de proteção pelo silêncio dos seus amigos ditadores e falando sobre generalidades, na verdade, não enfrentando os verdadeiros problemas que a humanidade hoje enfrenta. Isto porque, enfim, ele tem suas simpatias. E nas simpatias pelas ditaduras, evidentemente, ele não se dá bem com as grandes democracias do Ocidente. A sua própria preferência de ficar vinculado ao Sul global, dirigido pela ditadura da China, e não aquilo que seriam dos países democráticos da Europa, Estados Unidos, etc., demonstra que ele está num caminho que eu estou absolutamente convencido. Se houvesse um plebiscito no Brasil para saber se o Brasil preferia ficar ao lado das nações democráticas ou ao lado das ditaduras, o presidente Lula, nesse plebiscito, perderia efetivamente. Que quanto mais eu converso com alunos, com pessoas vinculadas à reflexão sobre a diplomacia brasileira, mais eu sinto efetivamente que esta linha pretendida diplomática do presidente Lula não é o que o Brasil deseja, não é o que os brasileiros desejam, mas apenas aqueles que são favoráveis às ditaduras.